tomei uma volta aqui nos Estados Unidos. Na verdade, eu não tomei uma volta. Eu tomei 2 voltas aqui nos Estados Unidos. Todo mundo sempre me falou que aqui nos Estados Unidos a gente tem que ter muito cuidado. Não com os americanos, mas com os brasileiros. Porque os brasileiros fingem ajudar, né, os brasileiros, muitas das vezes até. E estão sempre, muitos dos brasileiros que vivem aqui, dando golpes nos brasileiros que chegam. É um ciclo vicioso, repugnante de brasileiros que estão aqui, que vêm para cá, são explorados, tomam golpes e depois dão golpes em novos brasileiros. Eu já tinha conhecimento disso, tenho vários conhecidos que já viviam aqui, já vim várias vezes aos Estados Unidos, a turismo e a períodos um pouco mais longos, e busquei me prevenir o máximo possível. Não dar mole para nenhum desconhecido, nem fazer negócio com uma pessoa que eu não tivesse confiança ou boas referências. E mesmo assim não teve jeito, é o que todo mundo fala, é o batismo da imigração, você vai tomar um golpe de algum brasileiro. E acabei tomando. Os 2 golpes que eu tomei, as 2 voltas, foram relacionadas a carro. Foram bem golpes, né? Acho que posso mais chamar de volta, seria a palavra mais adequada, pelo menos no vocabulário carioca. O primeiro, eu não esperava que acontecesse, foi de um amigo meu de longa data, de anos e anos, que a amizade inclusive acabou, né? A relação não continuou após esse acontecimento. Eu alugava carro quando eu estava aqui, porque é mais prático, você aluga, escolhe o carro que você quer e tal, até você se planejar escolher o carro que você vai comprar, tirar essa habilitação e tudo mais. Eu tinha habilitação internacional, mas ela te dá um período de só alguns meses para você dirigir. Pois bem, eu ia comprar um carro. Esse meu amigo de longa data falou: olha, cara, eu tenho um carro aqui, faz o seguinte, eu tô trocando de carro, pega o meu carro, ainda tá com uma milhagem boa e tal, eu vou te fazer uma condição legal e tudo mais. O carro dele tinha algumas luzes acesas no painel, né? Um problema na luz de injeção, que confere algo, né, relacionado ao motor ou algum sistema integrado. Eu falei com ele, eu falei, cara, mas esse problema aí só impede que o carro passe na vistoria, né? Precisava do carro fazer aqui nos Estados Unidos. O que você vai fazer? Ele falou, não, isso aí não é nada demais, eu já falei com o William, um colega, né, em comum nosso, que eu conheci até por intermédio dele. E ele falou que não é nada demais não, isso aí é papo de $300 para resolver. Falei, beleza. Apesar de ser meu amigo, eu não sou bobo nem nada. Eu falei com ele, tudo bem, eu vou pegar o carro, confio na tua palavra, vamos fazer negócio. Mas eu só vou concretizar ficar com o carro a partir do momento, no caso passar para o meu nome, depois que você fizer a vistoria do carro. Cara, chegou a data da vistoria, o carro não passou na vistoria, ele não conseguiu passar. Ele me mandou num lugar e depois eu descobri que era um esquema, um lugar que você pagava propina para poder passar o carro na vistoria mesmo que ele tivesse com a luz acesa. E sequer aprovou, né, na vistoria, falou que não tinha como. Porque aqui não é tão simples quanto no Brasil, né? É um pouco mais complicado de se burlar. E eu nem concordei com isso, evidentemente. Calma, Trump, eu não concordei. Enfim. E, cara, e aí eu percebi que eu falei com ele, falei, irmão, não tem como eu ficar com um carro que não tá passando a vistoria, né, irmão? Você vai ter que resolver, eu não tenho como ficar com o carro. Não vou passar o carro pro meu nome e tudo mais. Eu me precavi mesmo sendo um amigo meu de longa data, desde o Brasil, um amigo assim de tempo de adolescência, infância. Caralho, eu fui descobrir depois que o problema, né, levando a oficina, era muito mais complexo, muito mais caro do que ele falou. E ele falou uma paradinha tranquila, como se fosse fácil de resolver. Não porque o problema era fácil de resolver, mas porque ele ia fazer esse esquema da vistoria, pagando propina, que o carro ficaria vistoriado, eu poderia usar, e ele empurraria essa pica grande para mim no futuro. Eu não fui bobo, graças a Deus, né? A maturidade traz isso. E eu falei com ele, falei, irmão,
não passou na vistoria. E eu também não vou segurar esse pepino. Se for pra mim que ia consertar, se não consertar, eu não vou pegar. Eu já vi que o problema é muito mais complexo. Você pega o carro e conversa. E tenta consertar. Não, a gente vai na oficina, vamos levar lá e o cara vai mexer pra mim. Levou numa oficina, ficou uns 3 dias e o cara não conseguiu resolver. Aí depois levou numa outra oficina. Essa outra oficina simplesmente passou-se 5 dias, 7 dias, 8 dias, eu ligando pra ele, não conseguia entrar em contato, ele não me falava nada. Tive que ir na casa dele, chegar pra ele e falar, irmão, o que que tá acontecendo? Já passaram-se 8 dias, mais de uma semana, você não me deu sequer um retorno de qual é o problema do carro, de como tu vai ficar pronto, de, como é que vai fazer pra resolver e tudo mais. Porque apesar de eu não ter passado o carro pro meu nome, nem ter pago uma entrada, eu tava pagando o seguro e a mensalidade do carro. Que até então eu usava, a partir desse momento eu nem tava usando mais. E aí eu fiquei cerca de 2 semanas sem usar o carro, uns 15 dias, né? Até conseguir encontrar ele, que tava fugindo de mim, mentindo, e ele falou que, na verdade, o problema era muito grande, que ele não conseguiu resolver na vistoria, né? Do jeitinho que ele achou que ia resolver, que ele tava com... não tinha como me falar, né? E pior, ele deixou um carro comigo, que ele falou, não, eu vou deixar esse carro alugado contigo, que tu vai usando aí enquanto o carro tá consertando pra tu não ficar sem carro, que era justo. Como é que eu vou ficar, né, uma semana, 2 sem carro, sem me movimentar, enquanto eu tava pagando o outro carro que ele, né, tava me vendendo, me passando. O dono desse carro aí, do lugar que alugava esse carro, entrou em contato comigo. De alguma forma conseguiu meu telefone e falou, cara, o carro não tá sendo pago, e aí? Aí eu falei, irmão, mas eu não aluguei esse carro não, foi o dono do carro que eu tô comprando que deu esse carro pra mim, que tá pagando esse carro, aluguel desse carro pra mim, pra eu poder usar enquanto ele conserta o carro. Resumo da ópera, expliquei a situação. Ele não teve dinheiro para pagar um mecânico para consertar o carro. O valor para consertar o carro era um problema grave no motor, que ficou muito caro, ele não tinha dinheiro para consertar. E ele sequer pagou esse carro de aluguel que ele deixou comigo. Claro que eu também não paguei. Eu falei pro cara, eu falei, irmão, eu vou pagar daqui em diante. O que é anterior eu não vou pagar porque eu não fui aí, eu não fiz acordo nem contigo. Eu tenho que cobrar ele. Infelizmente, também tomei uma volta do assim como você, mas eu não assumi compromisso nenhum contigo. Mas faz o seguinte, eu vou continuar alugando esse carro que eu não posso ficar sem carro, eu te pago daqui pra frente. O cara entendeu perfeitamente, né, a minha situação. Fiz um acordo com ele lá e fechou. E graças a Deus eu não cheguei a passar o carro pro meu nome, nem topei fazer aquele esquema lá de a propina pra tentar passar o carro. E dessa vez nem ele, nem o cara que tentou me vender, né, esse amigo, conseguiu. E essa aí foi a primeira volta que eu tomei, tá? De um amigo do Brasil que já tá aqui há anos, cara, que já tem até documento, né? Que já tá totalmente legalizado, já tem, né, green card, a porra toda. Eu, né, que cheguei há pouco tempo, ainda tô, né, ainda tava estruturando a minha vida, isso foi no ano passado, né? No meio de um processo de imigração e tudo mais, enfim, cara. Foi isso aí. Passou, eu falei, cara, eu vou então ter que fazer o que eu ia fazer antes. Que eu já poderia ter resolvido se esse cara não tivesse me atrasado. Eu já teria comprado um carro. Ok, fui comprar um carro. Tinha uma cliente minha, que o marido dela trabalha com venda de carros. Aí eu falei, pô, é uma pessoa que eu tinha um certo vínculo de amizade há alguns anos. Já trabalhei para ela, né? Já tive minha empresa, já prestei serviço para a empresa dela. Eu falei, pô, ótimo para fazer um negócio, né? Ótimo para pedir orientação. Já ajudei ela, inclusive, já dessa vez estando aqui. Falei, cara, vou falar contigo para ver se. Falando contigo porque eu quero comprar um carro e quero tuas orientações. Eu não sei muito bem como funciona, é a primeira vez que eu vou comprar um carro nos Estados Unidos. Queria que tu me passasse uns contatos confiáveis aí, alguma loja, alguém que você conhece, de tua confiança, para eu poder comprar um carro sem ter dor de cabeça. Cara, me deu um contato, né? O marido dela passou um contato, ela, né? E o marido dela falaram, cara, vai nesse lugar aqui, entra em contato com esse cara. Trabalhei comigo, é de confiança, no que ele vai te ajudar em tudo, tô te indicando, blá blá e blá blá. Ok. Esse sujeito, posso até falar o nome dele aqui, sujeito chamado André. Talvez eu até bote a cara dele aqui na edição do vídeo. Não sei se vou botar. Enfim. O cara
foi lá, mano, me ajudou, não sei o que, fiz a compra do carro. No dia de. Falei pro cara que, né, que eu queria e tal, não sei o que, fechou. No dia de pegar o carro, no dia de pegar o carro, eu percebi que o carro tava com. Não tava, por exemplo, esse carro, ele tava com um problema aqui no multimídia, no painel central do carro. Que era o que comandava o som, o ar-condicionado, né, e o aquecedor do carro. Aí, eu falei com ele no dia, eu falei, ó, tá com problema aqui e tal, não consertou e tal, porque esse problema ia ser resolvido antes de me entregar o carro. Não era um carro novo, era um carro seminovo. Carro não velho, não, acho que era 2018. Acho que não era 2018. E aí, beleza. Cara, aí quando chegou na hora que eu vi que eu não tava pronto, eu assinei o contrato, passei pro meu nome e tudo mais, mas eu falei com ele, falei, pô, cara, acabou que eu. Ele falou pra mim assim, não, pode levar o carro que a gente vai consertar essa semana mesmo, a gente vai entrar em contato pra consertar esse problema aí. Já tem as peças, é só trocar. A menina vai falar contigo e tu leva lá e vai trocar, pode ficar na paz, não sei o quê. Como ele era um sujeito que foi uma recomendação de pessoas que eu já conheço há anos, que eu tive relação de negócios, um certo nível de amizade também, eu levei na boa. Falei, cara, vai, né, deve consertar, mas por precaução, nascido e criado no esgoto, eu não vou dar mole pra rato, né? Carioca que sou. Eu falei, não, pô, mano, beleza. Tá tranquilo, acontece, não deu tempo. Eu também não consegui passar no banco ali pra poder pegar o valor da entrada do carro, entendeu? Eu tinha que dar, tipo assim, os custos totais eram tipo, dava uns US$ 600, US$ 700 que era documento, né? O seguro, enfim, o imposto e tal, aquela parte, né, que você tem que fazer independente de qual carro que você compra. E era mais uns 1.300 de entrada. Eu falei, ó, cara, não trouxe dinheiro da entrada. Acabei que eu só trouxe o dinheiro do imposto, da placa, né? E do seguro, que eram as coisas que eu tinha que ter pro carro poder funcionar, né? Aí eu paguei só aquilo e segurei os 1.300. Falei, não vou pagar, né, mano? Vou pagar a entrada se o carro não tá funcionando. Pois bem, mano. Mas eu achei que eles iam consertar. Rapaziada, meus queridos, cara, e a concessionária me enrolaram, mandaram levar num lugar e mandaram levar em outro. E um frio do caralho em Massachusetts. E a porra do carro não esquentava, não tinha aquecedor, só funcionava o desembaçador. O carro já no meu nome, eu pagando e tal. Além da garantia deles, da promessa de consertar o carro deles, né, que eles fariam, eu ainda tinha um seguro do banco, da seguradora que eu fiz, né, que você paga um pouquinho a mais para poder ter. Porque eu não paguei o carro à vista pela minha entrada e ia financiar o resto. Financiar o carro aqui nos Estados Unidos não é pesado, é muito mais leve que no Brasil. Você consegue parcelas bem baratas, uma taxa de juros melhor, enfim. Cara, enrolaram, levei mais 4 vezes na concessionária e passou tempo e não me respondiam mais, que não sei o que. Eles simplesmente descobriram que o problema, não sei se eles sabiam ou não, o problema era uma pica absurda, tá ligado? O problema não era o painel aqui que tava quebrado externo, era a parte interna, que foi toda fodida por alguma coisa que alguém fez, porque quis botar um som antigo no carro, que não cabia. Então a pessoa teve que cortar tudo por dentro e abrir um espaço artesanalmente para botar aquele som antigo, que era muito mais profundo. O original do carro é fininho, né? O módulo é desse tamanho. Então, assim, meio que tinha que trocar o painel interno todo, mais os módulos, né? Mais a tela para poder, não era só a parte externa e elétrica, para poder consertar o problema. E, cara, e foi isso. Foi isso. Eu tentei resolver de todas as formas. Fui lá discutir, né? Fiz tudo que dava pra fazer. Não resolveu. Falei com as pessoas que me indicaram também. Não resolveu. E eles falaram, tipo, não vai dar pra resolver. E é isso aí e tal. Eu tive que. Eu tive que entrar. é, eu tive que entrar com uma ação na procuradoria lá de defesa do consumidor do estado de Massachusetts, que inclusive foram muito rápidos em me atender. Tanto me ligaram quanto me mandaram e-mail, pediram as informações e me ajudaram a resolver a situação. Quanto também eu entrei na corte de pequenas causas
apresentando tudo para pedir uma indenização, né? E para, enfim, dar uma fudida deles também. O meu prejuízo ele só não foi maior porque eu não paguei a entrada, a malandragem, né? E depois da situação, nem eles tiveram coragem de me cobrar, né? Evidentemente. E aí meu prejuízo não foi maior. E através depois da ajuda lá do pessoal, né, lá da Procuradoria de Massachusetts, tipo um PROCON deles, né, de defesa do consumidor, não sei porque chama de Procuradoria do Consumidor, mas enfim. Eu consegui, né, agora negociar uma entrega do carro, né, uma devolução, sem que prejudique a minha taxa de juros. A minha taxa de juros não, desculpa, o meu crédito, né? Porque, porra, como é que eu vou ficar pagando seguro, pagando por um carro, né, que não é barato, inclusive, não é nenhuma fortuna, mas não é barato, é meu carro. É um carro V6 de 370 cavalos, 4x4. É um carro que não é um carro popular, não é um Corolinha comum, um Civic comum. Se a porra do carro não tem som, não tem ar-condicionado e não tem aquecedor, porra. Na viagem pra cá, quando passou no deserto de Las Vegas, foi uma pica. Calor do caralho. E a gente resolveu passar de tarde. Eu falei pra Raquel, eu falei, cara, vamos de tardinha, vamos ficar aqui em Vegas, de tardinha a gente atravessa o deserto pra Los Angeles. Ela, não, vamos agora pra chegar cedo, não sei o que, ela tava ansiosa pra chegar. Foi uma pica, depois ela até falou, acho que era melhor ter esperado. E não tem como, né, cara? E aí foi isso. E agora tá rolando o processo, mas eu pelo menos consegui a devolução, né, do carro sem poder, sem, sem prejudicar o meu crédito, porque quando você devolve um carro que tá financiado aqui, você prejudica seu crédito. E aí foi isso, rapaziada. Foi isso aí que rolou. 2 voltas que eu tomei aqui, as duas relacionadas a carro, as duas de brasileiros, tá? Não tive problema com nenhum americano. E as duas, e uma inclusive de um amigo, né? E é isso. E agora estou com outro carro. Bom que eu peguei um carro híbrido mais econômico. O mesmo carro, só que com motor mais fraco, né? 2.0. Meu carro era 3.3, se eu não me engano. Esse aqui é híbrido, mas é o mesmo carro, é o mesmo ano. Esse aqui só é 2.0 e ele é híbrido. E foi isso, essa história da volta, 2 voltas que eu tomei aqui nos Estados Unidos de brasileiro, né? Graças a Deus eu não fui tão otário, eu me precavi, né? E consegui resolver o problema. E no final até foi bom, né? Deus sabe o que faz, que o primeiro carro era um carro de 2 lugares, então agora tendo filho seria complicado, né? Pra mim não é o ideal. Então eu troquei por de 4 lugares, mas o de 4 lugares depois que também não deu certo, era um carro, porra, V6, 4x4, muito potente, que consome muita gasolina. E agora que a gente veio aqui para Los Angeles e com a guerra, o posto aqui na minha frente, por exemplo, eu tô vendo a gasolina regular a 6,90. A Plus tá 7,20 e a Premium tá 7,40. Claro que isso é o valor do galão. O galão é 3,7 litros, não é o valor do litro. Mas para Estados Unidos isso é muito alto. Aqui chegou ao ponto de estar vendendo etanol, coisa que eu nunca vi nos Estados Unidos. De tão caro que está o combustível, infelizmente, graças aos problemas aí envolvendo a guerra e o Estreito de Hormuz. Então, Deus sabe o que faz. No final foi bom. Tô com um carro mais econômico agora, que tá funcionando o ar, o painel, a porra toda. Tem um tetinho solar que eu gosto muito. O outro não tinha. E é isso. E aí segue o baile, né? Então, olho aberto o tempo inteiro. Você que vai vir para os Estados Unidos, cuidado com o brasileiro. O problema sempre vai vir da parte deles. Nunca vai ser os americanos que vão te sacanear. Nunca vão ser os americanos que vão te sacanear. Vão ser sempre os brasileiros. O vídeo ficou um pouco mais longe, mas foi para contar a história dessas 2 voltas que eu tomei aqui. Infelizmente. Fazer o que, né? Faz parte do jogo, galera. Tem muito jeito, não? Lamentável, é óbvio que me atrasou. Eu não vou falar que me deu prejuízo, porque eu tive a malandragem, né, de evitar prejuízo e eu acabei usando bastante os carros nesse período, mas me gerou transtorno, sim. Me gerou estresse de, pô, ter que comprar um carro em seguida do outro e dentre várias outras questões, né, enfim. Não foi tão prejuízo, mas
O estresse, o transtorno foi absurdo. E é isso. Fiquem ligados. Essa é a realidade dos brasileiros nos Estados Unidos. Passar para vocês. Confesso que achei que eu não ia enfrentar esses problemas, né? Me precavi o máximo possível desses problemas. Graças a Deus me precavi, porque poderia ter sido muito pior. Mas não deixei de ter passado aí, de ter enfrentado essas picas aí que acontecem aqui de brasileiros fazendo com brasileiros. Valeu, galera. Deixa o like aí, o comentário. Se inscreve no canal e até a próxima.